Olá, eu quero conversar com você hoje sobre inteligência relacional. Como está a sua habilidade de relacionar com as pessoas? Eu sou a Luísa Lopes, eu sou desenvolvedora de pessoas, trabalho na área comportamental, sou pedagoga de formação e nesse vídeo eu quero passar para você 5 dicas para que você possa melhorar ainda mais a sua forma de relacionar com o outro. Mas quando nós falamos de relacionamento com o outro, a minha relação com o outro é simplesmente o reflexo da forma que eu me relaciono comigo mesma. Por isso, o primeiro passo para que eu possa ampliar a minha habilidade de relacionar bem com as pessoas é começar a me autoconhecer. Autoconhecimento. Quem sou eu? Como é que eu funciono? Meus processos mentais, a minha forma de pensar, os sentimentos que eu crio, o meu jeito de agir. A partir do momento que eu tenho essa autoconsciência de quem sou eu, como é o meu mundo interno, eu tenho a possibilidade de eu levar uma versão melhor minha para o outro. Só que muitas vezes nós já nascemos, logo em seguida já estamos nos relacionando, muitas vezes nós não paramos para olhar para nós mesmos. O nosso olhar está muito para fora o tempo todo. É mais fácil olhar para o outro do que para a gente mesmo. Não tem aquela coisa? A grama do vizinho é mais verde, o marido da vizinha é mais carinhoso. Mas a gente não para perceber quais são as carências minhas que não foram atendidas e que de alguma forma eu estou cobrando do outro no relacionamento. Se você está passando por um momento em que você está exigindo muito do outro, sabe quando você fica reclamando da pessoa que você convive com ela, ou se você é gestor, você está reclamando muito da equipe, provavelmente o que você está experimentando do lado de fora é um reflexo da forma que você se trata. A programação neurolinguística, ela nos convida para nos autoconhecer. Quando nós começamos a perceber que cada coisa que nós pensamos interfere na nossa estrutura emocional, e a nossa estrutura emocional ela determina a forma que vamos interagir com o outro nesse palco da vida, então nós paramos para buscar encontrar a verdadeira raiz. Aquilo que eu não resolvo em mim, como as minhas feridas emocionais, a minha criança ferida, os registros que eu carrego, os traumas, as dificuldades e também as alegrias, tudo isso se mistura na minha relação com o outro. E o outro, ele vira um gatilho que dispara em mim reações. Então imagina que uma pessoa passe por situações na infância onde ela se sente rejeitada, onde desde criança ela não se sente amada, onde a autoestima já está fragilizada. No momento em que ela começa a interagir no meio, tudo isso vem à tona. Daí a importância do autoconhecimento, né? Deixa eu olhar para o meu mundo interno, deixa eu perceber quais são as minhas necessidades, deixa eu perceber como é que eu posso saciar minhas próprias carências. Recentemente, uma mulher que estava fazendo curso de PNL aqui com a gente, ela começou a comentar, nossa, eu queria tanto que meu marido fosse diferente, eu queria tanto que ele fosse mais amoroso. Ah, ele é tão sério, ele quase não conversa. Ô Luísa, o que eu faço para mudar meu marido? E eu falei, desista dessa ideia. Desista dessa ideia. Esse amor que você está buscando lá fora, você não vai encontrar. Venha se autoconhecer.
venha se conectar com o seu amor próprio, né? Venha saciar essa sua carência, mas nessa relação de você com você mesma. E é incrível como a resposta sempre está dentro. Então, querer que o outro mude para poder satisfazer uma necessidade minha não funciona. Mesmo porque a porta da transformação ela se abre do lado de dentro. Então não adianta empurrar a porta para o outro melhorar, para que a gente possa ter uma relação ainda melhor com o outro. O que a gente está buscando no outro é algo que está faltando em nós. Agora, se eu me conheço, se eu aprendo a preencher tudo isso, se eu abraço toda a minha história de vida, se eu paro de ficar me invalidando, se eu paro de ficar na vítima, seja o que for que me aconteceu, se eu aprendo a buscar o aprendizado disso, eu vou me relacionar com o outro sem esses débitos, essas carências. Eu vou bem. Então, quando a pessoa, às vezes, em termos de relacionamento, quando ela terminou um relacionamento e ainda não curou aquela ferida, e ela entra em outro, achando que o amor está lá do lado de fora, a possibilidade dessa pessoa quebrar a cara algumas vezes é muito grande. Autoconhecimento. É isso que eu falo para você, para que eu tenha maturidade relacional. Não sei se você já viu alguma vez um adulto, ou um gestor, ou um pai, tendo atitudes tão infantis. Por que que isso acontece? Às vezes a pessoa nem sabe que ela não sabe se relacionar. Ela coloca aquela lente, eu tenho razão, é do meu jeito, e sai atropelando tudo. E às vezes é muito caro, né? Porque tem pessoas que são muito especiais para nós e que nós não estamos sabendo como nos conectar com essas pessoas. E tem na PNL, na programação neurolinguística, a gente fala muito. Às vezes não é a pessoa que é difícil, é eu que não estou sabendo me conectar com aquele recurso que vai também criar uma conexão melhor com o outro. Porque quando eu falo que o outro é muito difícil, eu estou dizendo que eu gostaria que o outro fosse de um jeito que ele não é. Ou seja, eu também quero que ele seja uma pessoa mais fácil para mim. Em alguns casos, às vezes a pessoa até fala assim, ele é difícil porque ele não aceita minhas ideias. Então quem que é difícil? Então o primeiro passo é o autoconhecimento. Com o autoconhecimento eu aprendo a gerenciar minhas emoções. Esse é o segundo passo, inteligência emocional. Né? Às vezes eu sou um campo minado. Por ter coisas mal resolvidas, tudo que o outro fala, tudo que ele faz, eu começo a reagir, né? Como se fossem bombas explodindo a cada momento. Inteligência emocional. Aprender a conhecer, gerenciar suas emoções. Aprender a utilizá-las de uma forma inteligente. A partir do momento que eu desenvolvo maturidade emocional, alfabetização emocional, é quando eu sei assim, não, eu estou brigando com o outro, mas eu é que não estou bem, sabe? Então a gente começa a separar as coisas. Se eu chego do meu trabalho, se eu tive um dia que eu experimentei muito estresse, eu paro um pouquinho e falo, peraí, esse estresse é sobre o que aconteceu lá no trabalho. Então eu não preciso ficar projetando isso no ambiente sagrado, que é do meu lar. Eu posso tomar esse cuidado. Então, agir de forma inteligente, emocionalmente. Por que na inteligência relacional isso é importante? Porque às vezes eu nem dou espaço para o outro falar. Às vezes o outro, por ver essa fragilidade em mim, essa fragilidade emocional, às vezes ele fala assim, eu não vou nem conversar não com ela, porque se eu vou conversar ela vai sair chorando ou vai sair brigando. Então é saber respirar, é saber compreender o outro, é separar aquilo que ele está falando, né? Que é uma opinião dele que não tem que
necessariamente invadir meu mundo, me tirar do sério. E uma coisa muito legal ainda dentro da inteligência emocional para permitir uma habilidade maior de relacionamento é a gente perceber o que tira a gente do sério, o que me tira do eixo. São gestos? São palavras que o outro fala? É algo que eu vejo? Porque eu aprendo a ter muita maturidade quando, ao invés de brigar e reagir, eu me pergunto: o que isso veio me mostrar sobre mim mesma? O que eu aprendi sobre mim mesma após essa conversa? Tudo é sobre o que acontece no nosso universo. E se eu estou muito incomodada com o que o outro está falando ou fazendo, é porque isso tem a ver comigo. É interessante, né? Porque uma coisa, eu acho que eu já dei até esse exemplo em algum vídeo anterior, uma coisa é eu me chamo Luísa e a pessoa começa a me chamar de Luzia ou de Lúcia, isso acontece às vezes, e eu falo, não, meu nome não é esse, chega uma hora que eu falo, é só meu nome, tudo bem. Mas outra coisa é quando eu começo a falar de algo com aquela pessoa e essa pessoa tem uma ferida que não foi curada sobre aquela palavra, sobre aquele comentário. Então, se eu não aprendo a me comunicar, se eu não aprendo a usar as palavras corretas, eu posso estar machucando o outro. Então, se eu chego para uma pessoa e falo com ela assim, você é muito estressado, e ele que faz todo um esforço para ter equilíbrio emocional, ele ouve isso, ele pode sentir que eu estou mexendo na ferida dele, porque é algo que ele resiste a reconhecer. Então, inteligência emocional vai nos ajudar muito a nos relacionar melhor com o outro. E dentro ainda de inteligência emocional, eu vou aprender a ter autorrespeito. Eu vou respeitar minhas emoções e com isso também eu vou respeitar o estado emocional do outro. Se eu tiver que conversar alguma coisa, talvez eu dê um tempo maior para que o clima fique mais ameno, mais suave, para eu conversar. Eu vou saber lidar melhor com isso. Ainda como inteligência relacional, tem algo muito importante, que na PNL é um dos pressupostos da programação neurolinguística, que é o pressuposto da flexibilidade. É saber que nós sempre temos escolhas. Se eu estou me relacionando com uma pessoa e a forma que eu estou me comunicando com ela está trazendo uma resposta que não é que eu quero, eu posso rever a forma de falar. Não adianta eu ficar falando com ela, já é a terceira vez que eu vou falar com você e você não me escuta. Não é que ele não escutou, porque se ele não tiver problema auditivo, com certeza ele escutou. Mas ele está dizendo para você que não é daquela forma que ele funciona. Então, eu vou procurar utilizar a flexibilidade. Como seria se ao invés de ficar sugerindo, dando conselho, se eu simplesmente fizesse perguntas baseadas em fatos, que na PNL nós chamamos isso de IAQ, informação de alta qualidade. É quando eu não julgo, quando eu não fico interpretando. Então, por exemplo, num relacionamento familiar, né? Se você começa a falar com seu marido, poxa vida, amor, você não me ajuda em nada, olha a bagunça que você deixou em cima do sofá, você deixa suas coisas todas espalhadas. Então isso a pessoa fica até assim, ai meu Deus, reclamando de mim. Então eu posso, ao invés de reclamar, ser muito específica na minha forma de comunicar e saber que está incomodando a mim e não a ele. E o outro não está fazendo isso para me implicar, ele está fazendo isso que para ele isso não tem a mínima importância. Ele não vê isso como uma desorganização. Então você pode falar, amor, pegue o seu
paletó, o seu blazer que você deixou no sofá, coloca ela no quarto, por favor, para que a gente possa sentar aqui um pouquinho com as crianças. Né? Então eu vou ser específica, eu vou falar o que eu quero sem aquela carga emocional. E no trabalho a mesma coisa. Quantas vezes a gente fica com uma indisposição com o colega ou com o gestor, ou o gestor fica com o colaborador, porque ele, ao invés de falar claramente, objetivamente, ele reclama. E um ambiente onde há muita reclamação, as relações vão ficando tóxicas, o diálogo não floresce. Então, como seria a gente utilizar a flexibilidade? A pergunta é, de que outra forma, diferente dessa, você poderia tratar essa pessoa, se comunicar, relacionar com ela? De que outras formas? E aí você vai criando na sua mente novas possibilidades. E se eu ouvisse mais? E se eu perguntasse, no lugar de ficar dando conselho? E se eu levasse mais leveza para o relacionamento? E pode ser que o relacionamento vai se tornando mais saudável e tudo começa a fluir melhor. Num ambiente profissional, tudo fica mais produtivo, né? Quando as relações estão ficando mais harmônicas. E existem cursos maravilhosos para que a gente possa desenvolver essa habilidade, né? Que a gente chama também de soft skills. Habilidade de relacionamento, de flexibilidade, habilidade emocional, são competências que nós podemos desenvolver. Então, além do autoconhecimento, além da inteligência emocional e da flexibilidade, tem um outro pressuposto que eu quero trazer para você. Aliás, quando a pessoa para fazer um curso de PNL, sabe o que acontece? Ela começa a entender profundamente de gente, né? Como é que eu funciono, como é que essa outra pessoa funciona, qual a melhor forma de falar com ela. A pessoa começa a perceber o não verbal do outro, dando sinais de o que está acontecendo no mundo interno dele. Então, a outra coisa que nós vamos falar ainda sobre a programação neurolinguística é entender que cada pessoa é um universo e cada pessoa responde à realidade de uma forma única e subjetiva. Nós não lidamos com o outro, nós lidamos com a representação que criamos do outro. Então nós chamamos de pressuposto da representação. O mapa não é o território. O território é a realidade, o mapa é como cada um representa a realidade. Então nós percebemos a realidade através dos nossos sentidos, através daquilo que eu vejo, que eu ouço, do tato, olfato, paladar. Só que, por causa da nossa história de vida, e cada um de nós também tivemos uma história de vida diferente, inclusive irmãos gêmeos têm uma percepção de vida diferente, carregam na sua mochila de vida experiências diferentes, crenças diferentes. Então nós vamos aprender, quando nós falamos o mapa não é o território, significa cada pessoa lida com o seu universo e não com o que está lá fora. Então é muito importante a gente aprender a apreciar o mapa do outro. Então se você, como o caso da aluna, se casou com uma pessoa que é mais rígida, que é mais séria, você não vai torná-la suave nem indiferente. É a mesma coisa quando você escolhe criar dentro da sua casa um pet, um cãozinho, ter um cãozinho ou ter um gatinho. Você não vai esperar que o gatinho comece a latir e tenha característica de cão. Assim é o ser humano. Cada um tem o seu mapa. E cada um responde à realidade através do seu mapa de mundo, do seu modelo mental. Aquilo que eu vivi vai tornando minhas crenças. E as crenças são as lentes com as quais eu olho para o outro.
Muitas das dificuldades relacionais têm a ver com lentes que colocamos que não foram tratadas. Às vezes a gente tem uma lente distorcida, inclusive para olhar para a gente mesmo. Então, se você, por exemplo, teve na sua infância um problema sério com hierarquia, um pai austero ou uma mãe, toda vez que você estiver na condição de subordinado, o fato do outro se tornar o chefe pode trazer uma certa insegurança ou medo. Por quê? Porque eu programei assim, eu aprendi assim lá na infância. Então, o que a programação neurolinguística nos mostra? Que é possível reprogramar, é possível atualizar, da F5. É mais ou menos assim, aquela criança cresceu, está tudo bem com ela pode se posicionar, né? Ela pode se relacionar de uma outra forma. Então, nós, quando estamos com alguém, nós levamos a nossa mochila de vida com tudo para esse ambiente. Imagina numa empresa, uma equipe, cada pessoa é um universo, cada pessoa representa de um jeito diferente aquilo que você está propondo. Então você chega para uma pessoa e fala assim, ó, eu resolvi te dar folga nessa sexta-feira. Imagina uma situação assim. Ah, você tem trabalhado muito? E a pessoa fala assim, nossa, chefe, muito obrigada, eu estou precisando mesmo de descansar. Aí você fala a mesma coisa para um outro e ele fala assim, meu trabalho já não é mais importante não? Você está me dispensando? Eu sou desnecessário? Não sei se já aconteceu com você, você achando que está presenteando a pessoa e a pessoa parece que está cheia de pedra na mão. Mas é porque essa pessoa tem um jeito de funcionar diferente. Ela está focada nas dificuldades. Provavelmente ela teve na sua história de vida muitas marcas, muitas coisas que fizeram com que ela sofresse. E aí ela tem dificuldade, inclusive, de aceitar presente. Então, quando nós falamos de inteligência relacional, nós estamos falando de amar pessoas, de respeitar as diferenças, de aprender com as diferenças e não de sofrer com elas, né? E nesse caso entra inclusive a empatia. A empatia é quando eu posso ter uma compreensão do que pode estar acontecendo no mundo do outro. Inclusive quando ele está, na PNL nós falamos sem recursos, quando ele está experimentando alguma tristeza, angústia, qualquer coisa assim. Então eu posso ser empático, eu posso acolher, eu posso ouvir, eu posso ter esse jeito acolhedor com o outro. E isso faz toda a diferença no resultado. Tem mais um pressuposto que eu quero passar para vocês, que é o pressuposto da ecologia. Então nós falamos, só para lembrar, autoconhecimento, inteligência emocional, falamos de flexibilidade e o mapa não é o território. Agora eu quero falar de ecologia, e ecologia significa congruência. Você quer se relacionar bem com as pessoas? Seja você mesmo. Mas não é esse você da ideia que você tem de você. Tipo, eu sou turrona, eu sou exigente, quem quiser que me aguente. Não é assim. Depois de se autoconhecer, se conecta com a sua natureza. Seja autêntico. Tem coisa mais linda do que uma pessoa autêntica, gente? Não é maravilhoso? A pessoa que assume quem ela é. Uma pessoa que se posiciona, que não é vítima de nada. Isso me lembra quando eu vi pela primeira vez a história de Luiz Gonzaga. Quando ele sai lá do Nordeste, ainda tão jovem, para ir para São Paulo. E naquele momento ele começa a querer impressionar todo mundo. Começa a cantar músicas que não têm a ver com as raízes dele. E faz todo um esforço para ser extraordinário. E ele não decola. O dia que ele falou, quer saber? Vou cantar os forró da minha terra. Vou voltar para minhas raízes. Vou ser quem eu sou. E aí explodiu o sucesso.
Você é uma pessoa única. Não existe ninguém no mundo igual a você. Então, se conheça e assuma quem você é. Deixe a sua luz brilhar. Seja ecológico. Ecologia significa congruência. Quando eu tenho pensamentos, sentimentos alinhados com aquilo que eu quero. Então eu não fico colocando cada dia uma máscara diferente, se bem que na pandemia a gente troca de máscara, mas a gente é verdadeiro. E ser verdadeiro não significa não mudar de opinião. Ser verdadeiro é inclusive mostrar a nossa fragilidade. Isso no relacionamento é muito rico. Imagina que você é uma pessoa que está com outra dando um de ser forte o tempo todo. O dia que o outro estiver frágil, ele nem vai te contar, porque ele te vê como um super-homem. Então você pode falar daquilo que você sente, das suas dúvidas, das suas certezas. Quando você toma uma decisão e essa decisão está alinhada com as suas crenças, seus valores, com aquilo que você valoriza, com aquilo que é importante para você, você passa a convicção. O outro confia em você. E não tem nada melhor do que conviver com a pessoa confiável, né? E isso significa que a sua autoestima, que a confiança na sua capacidade, na sua competência vai aumentar cada vez mais. É isso, eu deixei um pouco aqui para você sobre a forma que eu vejo inteligência relacional. É claro que eu poderia falar muitas outras coisas, mas isso que eu deixei, que está no grande banquete de um curso chamado Programação Neurolinguística, é um pouquinho do que eu acredito que pode te dar sustentabilidade, que pode temperar seus relacionamentos e que pode tornar a sua vida ainda melhor. Viver uma vida que vale significa aprender a desenvolver inteligência relacional também. Se fez sentido para você, curta, compartilhe. Se não assinou ainda o meu canal, eu convido você, assina aí, porque aí a gente vai ficar muito mais junto. Eu vou poder te comunicar todas as vezes que lançar um vídeo novo. E eu adoraria também receber seu feedback, receber sugestões. Um beijo bem carinhoso, gratidão e viva uma vida que vale.